As finais elas são sempre decididas nos mínimos detalhes, e apesar de ter feito a partida perfeita, o jogador brasileiro saiu como vilão e o PSG faturou a Champions League dessa temporada. Logo no começo do jogo, Gabriel Magalhães salvando aquilo que poderia ser o gol de empate do Arsenal, mas tem uns detalhes bem interessantes nessa jogada aqui, que eram as 10 do Arsenal do Arteta. O time do Arteta vinha num 4-4-2 muito compacto, e aí quando a gente bate o olho aqui na linha lateral, a gente vai ver essa ideia desse 4 contra 3 pela linha lateral. Qual que era a ideia aqui do Arsenal? O Arsenal fazia os pontas baixarem muito, eles eram muito proativos nessa fase do jogo. E aí basicamente esse 4 contra 3 permitiu o Arsenal ter essa superioridade numérica pelo lado do campo. A gente vê aqui, ó, como o Trossard, ele de fato sai da linha dos atacantes para baixar na linha aqui praticamente dos zagueiros e se tornar esse elemento aqui para defender. Por dentro, a gente vai ver esses encaixes. Declan Rice pegando aqui o Kvaratskhelia e também o Lewis Kelly pegando aqui o João Neves por dentro. E aí, o Arsenal tinha essa ideia de proteger muito bem essa entrada da área aqui na ponta e por dentro ter muitos jogadores ocupando o que a gente vai chamar de funil. Arthur, o que é o funil? É o espaço que vai de uma trave até a ponta e de um espaço da trave até a outra. Essa região a gente chama de funil. Basicamente, o Arsenal protegia muito bem esse espaço. E aí aqui, ó, olha como que o Gabriel Magalhães ele consegue cortar a primeira bola, vai dividir a segunda bola e no que seria um possível gol do PSG, ele vai conseguir cortar a bola para fora. E provavelmente o debate que vai circular durante toda a semana ainda sobre essa Champions League vai ser sobre o pênalti perdido do Magalhães. Eu até acho que foi talvez precipitado da parte do treinador colocar o zagueiro para decidir para bater a última cobrança, mas tudo isso daí varia muito do feeling do jogador. Acredito que o Gabriel Magalhães estava muito confiante pela própria partida que ele fez. E aí, ó, vocês me conhecem, vocês sabem o quanto eu gosto de usar essa pranchetinha aqui, ó. Qual que era a ideia aqui do Arsenal? O Arsenal, ele fazia esse 4-2-4 aqui quando iria pressionar a saída de bola do Paris Saint-Germain, mas aqui tem um detalhe bem legal de vocês já perceberem de início que a ideia do Arsenal não era pressionar alto, a ideia do Arsenal era marcar geralmente aqui num bloco médio, então o que a gente via muitas vezes era mais ou menos isso daqui, ó, o Rice e o Lewis Kelly protegendo a entrada da bola nesse espaço. O Odegaard ele geralmente ficava aqui com o Havertz e o Trossard também. A ideia do Arsenal não era pressionar alto o PSG, não era encaixar nos zagueiros do PSG. A ideia do Arsenal era proteger esse espaço aqui, que é o corredor central, que basicamente é o coração do jogo, e direcionar a construção do Paris para fora, com os pontas e os laterais. Essa parada aqui ilustra exatamente essa ideia. A bola vai começar na saída de bola do Paris. Olha para vocês verem como que por dentro tem muitos jogadores do Arsenal, evitando o PSG de construir por ali e direcionando a construção do PSG para fora. Olha como que a bola vai vir aqui para o zagueiro, para o pátio, acredito eu, nesse lance. E olha como que o direcionamento do bloco do Arsenal, o direcionamento dos jogadores, tá para fora, induzindo que direciona a sua construção por lá, direciona a sua construção para fora, porque a gente não vai deixar vocês construírem por dentro. E aí quando a bola chega aqui na beirada pro Dembélé, vai acontecer essa situação aqui, ó, que era muito favorável pro Arsenal. Esse 3 contra 2 pela beirada. E aí num jogo como esse, onde tem duas equipes muito bem estruturadas, as vantagens elas são mínimas. E cada mini vantagem que você tem que aproveitar ela. Qual que era a principal vantagem do Arsenal na partida? Esses encaixes individuais do PSG. O PSG se notabilizou por uma equipe que marca majoritariamente de forma individual. Então basicamente aqui, esses eram os encaixes, todo mundo vai pegar o seu, cada um pega um, e com isso, o que acontece? Quando cada um pega um, se um jogador dessa estrutura aqui se desmarca no espaço, ele vai ter campo livre para atacar as costas da última linha. Esse gol do Havertz aqui, ele nasce na saída de bola do Arsenal. Olha só para vocês verem como que tem detalhes interessantes aqui. A saída de bola do Arsenal vai se desenhar e aí o PSG tá vindo marcar totalmente individual. Olha como que cada um vai pegar o seu oponente e aí o Arsenal vai tentar construir de pé em pé. Qual que vai ser a ideia do Arsenal aqui? Fazer uma dinâmica de terceiro homem. Essa dinâmica de terceiro homem basicamente é: o primeiro homem, ele vai encontrar o segundo homem, que aqui na imagem é o Declan Rice, e vai tentar jogar essa bola pro terceiro homem. O terceiro homem na imagem aqui é o Havertz. Vocês lembram que eu falei pra vocês? Se um jogador ele desmarca dessa estrutura, ele vai ter campo livre aqui pra conseguir atacar as costas da última linha. Não é o que vai acontecer de primeiro, o Declan Rice vai acabar errando o passe, e aí a bola vai sobrar nesse contexto aqui, nesse 3 contra 3 pela beirada. O que que isso significa, Arthur? Se um jogador ele desmarca, olha o campo aberto que ele tem aqui pra percorrer. E basicamente é o que vai acontecer. Mesmo que o time acabe errando a execução da jogada, olha o espaço que tem aqui nas costas da linha do PSG. E aí aqui o Marquinhos até tenta tirar, mas a estrela do Havertz estava pronta para brilhar. Ele vai tentar afastar a bola vai acabar sobrando pro Havertz, e aí, ó, vai puxar o contra-ataque sozinho, e aí dentro da área um chute que era a chance de gol de 12%, se transforma numa chance de gol maior após o chute, após a baita finalização do Havertz. E aí quando a gente olha do ponto de vista do PSG, a estratégia que o Arsenal montou para a partida até o momento estava perfeita. O PSG era um time que tinha muita dificuldade para conseguir construir por dentro, porque eu já expliquei para vocês
que esses jogadores da frente, eles não queriam pressionar os zagueiros do PSG, eles queriam apenas direcionar a construção do PSG para essa região do campo, porque aqui qual que era a ideia? Fazia basicamente um 3 contra 2 pela beirada muitas vezes, ou até mesmo aqui um 4 contra 3 quando esses jogadores vinham jogar pelo lado do campo. Esse chute do Fabian Ruiz ilustra muito bem esse detalhe que eu quero falar para vocês. Olha como no começo da jogada do PSG tá na sua estrutura padrão, basicamente aqui é um 4-3-3, mas que se transforma num 3-3-4 por conta da subida aqui do lateral Hakimi, e aí o Doué, olha para vocês verem que interessante que ele vai jogar aqui na esquerda, para tentar gerar superioridade numérica pelo lado do campo, pela beirada. Mas aí quando o Vitinha vai tentar direcionar o passe, olha para vocês verem a densidade, a quantidade de jogadores que tem por dentro. A gente tem aqui um 4 contra 2 por dentro, e aí aqui o João Neves é obrigado a direcionar para fora. Quando ele direciona a construção para fora, basicamente o que vai acontecer? O lateral ele vai saltar no ponta para não deixar esse ponta com tempo e espaço, e aí lá do outro lado, ó, o zagueiro que tá do lado vai fazer a cobertura desse lateral que saltou, vai preencher o espaço que era para esse lateral em tese preencher, e aí aqui por dentro, olha que detalhe interessante, como eram bem feitos as coberturas do Arsenal. Olha como que é o Saliba que vai saltar aqui na do Mosquera, e aí aqui, ó, quando o Fabian Ruiz ele faz menção de atacar as costas da última linha, olha como o Ice ele já mapeia onde que o jogador saiu para acompanhar ele até o final e não deixar ele receber a bola livre. Vai acompanhar, vai fazer esse movimento para dentro e aí vai conseguir fazer a cobertura do zagueiro que saltou para ajudar o lateral. Aqui o Rice ele sai até um pouquinho atrasado, mas ele consegue atrasar a finalização do Fabian Ruiz. E aí quando você bate o olho na posse de bola, dá a entender que o Paris dominou o jogo inteiro, mas quando você olha para o lado defensivo, o Arsenal basicamente controlou a partida durante a maior parte do tempo. Mas sabe uma parada que o Arsenal não controla? É você deixar o like, meu amigo. Você tá vendo essa análise até agora e até agora você não deixou o like, pô, dá essa força pra mim, dá essa força pro analista aqui. Compartilha esse vídeo, deixa esse like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também pra vocês não perderem as notificações. Ah, e eu quero agradecer vocês pelos 1000 inscritos. Meu canal bateu 1000 inscritos recentemente e é uma marca muito importante pra mim. Isso me ajuda cada vez mais a estar produzindo conteúdo de qualidade pra vocês. E a minha ideia aqui, velho, é só crescer e graças a vocês eu consegui essa meta. Meu muito obrigado e bora continuar com a nossa análise. E aí quando você marca dessa forma, com essa intensidade que o Arsenal veio pra marcar, em alguns momentos você pode ter uma falta de atenção, e essa falta de atenção ela é crucial. Uma das maiores vantagens que o PSG poderia gerar era quando o time do Arsenal não tinha essa superioridade numérica no corredor. Quando isso daqui basicamente acontecia, ó, a igualdade numérica. Essa igualdade muitas vezes acontecia por um descuido ou às vezes uma falta de atenção de algum jogador nessa manobra defensiva. E aí o que acontece? A melhor combinação para o PSG era tentar bagunçar o encaixe de marcação. Como, Arthur? Dessa forma aqui, ó, um jogador que tá lá na última linha, ele vai vir para dentro para tentar arrastar esse jogador, e aí esse espaço que se abriu é para espaço da infiltração desse outro jogador que tá por trás. Esse corte do Hincapié aqui foi um monstro, mas antes disso tem uma parada bem legal da gente ver nesse lance, ó. Quando o Fabian Ruiz ele direciona essa construção do Paris para fora, como o Arsenal queria fazer isso, olha como que no corredor lateral vai ser essa situação de igualdade numérica. O Hakimi toca para o Marquinhos, e aí aqui o Marquinhos ele vai ter uma situação muito interessante que é a bola descoberta e o tempo e espaço. Basicamente aqui não tem nenhum jogador fazendo pressão na bola, fazendo pressão no Marquinhos, e aí com isso, ó, o Dembélé e o Hakimi vai fazer exatamente essa dinâmica de, enquanto um vai puxar a marcação para fora, o outro vai tentar infiltrar na profundidade. Aqui o Dembélé faz muito certo o papel, mas o Hincapié, meu amigo, fez uma partida aqui de gênio, e aí trava a passada no momento certo, entende a dinâmica que o PSG queria gerar, e aí fecha o cruzamento do Hakimi e não deixa o PSG cruzar. E aí nessa altura você já entendeu que a estratégia do Arsenal era muito mais proteger o seu gol e não deixar o PSG finalizar, e o PSG tentava construir muito. Mas aí que vem um grande ponto. Quando você tem duas equipes que se propõem a fazer um jogo muito propositivo e um outro jogo muito reativo, o melhor espaço e a melhor vantagem para as duas equipes são as transições, e foram nelas que as duas equipes encontraram as maiores vantagens. Esse corte do Marquinhos foi crucial para a equipe do Arsenal não fazer o 2-0. Mas antes disso tem alguns pontos bem legais a gente mencionar. Aqui o Arsenal vai dar o famoso balão para frente, aí vocês lembram da ideia que eu falei para vocês do PSG marcar individual? Vai cair exatamente nesse contexto. Quando a gente fecha esse quadrado aqui, a gente vai ver basicamente aqui um 5 contra 4. Por mais que o Kvaratskhelia ataque mais próximo, mas ele tá muito mais preocupado com o PSG ganhar essa primeira bola e ele sair no contra-ataque, ele sair na transição rápida. Mas aí não é o que vai acontecer. O Arsenal vai conseguir ganhar essa primeira bola e aí vai conseguir fazer isso daqui, ó, direcionar o time do Paris todo pro corredor lateral. Com isso daí, vai gerar uma igualdade numérica. E aí quando a bola chega nesse contexto, que a gente tá vendo aqui um 4 contra 4, o Kvaratskhelia ele já ficou para trás. Então se o Havertz ele acelera nesse espaço, pode ser uma baita vantagem pro Arsenal. Aqui o Mosquera vai conseguir encaixar um baita passe por dentro pro
do Odegaard, e aí nesse passe, esse passe é um passe muito interessante, por quê? Porque quando esse passe conecta, todos os jogadores vão olhar pra bola, vão olhar pro Odegaard, e aí eles basicamente vão ter que fazer o quê? Vão ter que girar o corpo. Nessa girada de corpo, meu amigo, olha aqui o que o Havertz vai fazer. Vai aparecer sozinho numa dinâmica de terceiro homem, básica, simples, e vai entrar na área prontinho pra finalizar, e aí vocês sabem o que vai acontecer, né? E aí é que o Marquinhos vai chegar providencial pra conseguir cortar o que seria o segundo gol do Arsenal nessa partida. Esse lance do pênalti aqui, ele ilustra muita coisa, inclusive foi esse ponto que eu falei pra vocês da igualdade numérica. Quando a gente bate o olho aqui na beirada, era uma situação de bola parada do PSG, um escanteio, a gente vai ver essa situação de um 3 contra 3. O que isso significa, Arthur? Tem uma igualdade numérica, que é que se eu faço uma tabela rápida, eu posso sair na cara do gol. Basicamente é o que vai acontecer. O Kvaratskhelia, ele vai receber a bola na frente, e aí o Dembélé, ele vai fazer esse papel de fazer essa primeira tabela pra colocar o Kvaratskhelia na frente, porque o Mosquera, ele vai ter que girar o quadril. Enquanto o Kvaratskhelia só tem que andar pra frente, o Mosquera, ele tem que girar a passada dele e tentar acompanhar o ponta da equipe do Paris. O Dembélé aqui vai ser muito inteligente, e aí o Kvaratskhelia sofre o pênalti, que seria o empate do PSG. E aí aqui no pênalti tem até uns detalhes interessantes, que o Dembélé, ele majoritariamente batia pro lado direito do gol. E aí aqui nessa partida, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar pro joelho do Raya flexionado, indicando que vai pro lado direito, e vai bater no lado contrário do goleiro. Isso aqui matando o Raya, empatando o jogo pro Paris. E aí quando a gente bate o olho na partida que foi Arsenal e PSG, pra mim foi uma baita partida, velho. Duas equipes com duas estratégias completamente diferentes e se mostraram muito sólidas durante a temporada. E infelizmente o Gabriel Magalhães perdeu o pênalti decisivo e culminou na vitória do PSG nessa Champions League, ganhando a sua segunda Champions seguidas, bicampeão, e basicamente foi dessa forma que foi feita a final, uma disputa de pênaltis muito boa que o Paris saiu campeão. E se você assistiu o vídeo até aqui, meu muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, falou e fui!